em relação a um futuro em cidades que são importantes no Vale do Taquari. Exatamente. Bom, falar de pesquisas eleitorais. Daqui a exatamente 17 dias inicia a campanha e o Grupo A Hora aposta nas pesquisas eleitorais com um ingrediente importante do debate, né, de levar a informação ao público, de orientar, inclusive, as próprias campanhas eleitorais, no sentido de fazer movimentos que condizem. Eu queria lhe perguntar, né, e eu lembro muito no âmbito nacional, nas últimas eleições, uma tentativa de desacreditar as pesquisas, que no frigir dos ovos, entre um instituto e outro, a gente vê discrepâncias, é bem verdade, mas é importante lembrarmos lá de 2020, das pesquisas eleitorais que contratamos junto ao Instituto Métodos, né, assertividade de 100%, ou seja, aquilo que apareceu na urna aparecia dias antes nas pesquisas que foram publicadas. Falar sobre o método, sobre a Métodos, né? Para quem está chegando agora, ligando o rádio agora, quem é o Instituto Métodos e qual é a metodologia implementada que dão tanta assertividade, tanta credibilidade aí às pesquisas do Métodos, hein? Então, o Instituto já tem aí 25 anos de atuação no mercado brasileiro, né? A gente já realiza pesquisas aí com vocês e na região do Vale há mais de 16 anos, com certeza. Eu entendo assim, o desafio ele é cada vez maior no sentido de ter resultados de pesquisa que se aproximem do resultado encontrado na urna no dia da eleição. E este é um tema que virou parte do debate político, né? E isso aconteceu conosco, Fernando, em 2020, tu te lembra muito bem o quanto nós tivemos que, de certa forma, trabalhar para conseguir realizar pesquisas que não fossem contaminadas, né, de forma proposital pelas campanhas eleitorais. Nós tivemos que, aqui em Estrela, onde nós estamos neste momento, eu lembro muito bem, né, Salve? A gente teve que eliminar um levantamento, né, fazê-lo de novo, porque um determinado grupo político, né, imaginando que a gente não se daria de conta, mandou militantes atrás dos entrevistados para influenciar e se oferecer. Quer dizer, isso já demonstra o caráter, talvez, do candidato. Do próprio candidato, mas a importância de ficarmos espertos, né? Isso. Exatamente. Então, quando tu me questiona sobre a técnica, o que importa para nós e o que traz uma certa garantia, vamos dizer assim, de que a gente consegue realizar um trabalho de coleta de entrevistas que não seja contaminado pela disputa eleitoral que é natural que esteja ocorrendo dentro dos municípios. Então, assim, a gente realiza as entrevistas com pesquisadores, uma entrevista feita pessoalmente. Esta equipe se desloca para os municípios e circula pelas regiões e pelos bairros. E aí é que está, ela procura por entrevistados que estão previamente determinados dentro de um perfil, vamos dizer assim. Eu vou tentar não ser muito técnico para que os nossos ouvintes compreendam. Quando se vai realizar uma pesquisa, é como se fôssemos fazer e preparar um bolo. Nós temos uma receita para isso e precisamos colocar a quantidade de ingrediente correto para que a gente, ao final, tenha um resultado correto e consiga obter algo que seja confiável ou, na minha analogia, um bolo que não esteja abatumado. Então, é nesse sentido, o pesquisador, quando ingressa no município, ele previamente tem uma estratégia de coleta preparada para ele, ele faz as entrevistas procurando por perfis, ou seja, ele precisa encontrar homens ou mulheres, ele precisa percorrer uma série de idades, ele precisa também encontrar a renda desse cidadão, a renda familiar, e isto exige que ele vá abordando uma série de pessoas. Portanto, muitas vezes ele encontra uma pessoa que está disposta a dar a entrevista, mas a cota, vamos dizer assim, o perfil dela já foi preenchido. Eu não preciso mais ouvir homens até 35 anos. E ele acaba tendo que dispensar esse entrevistado. E esta aleatoriedade das entrevistas é que nos garante que, a exemplo do que falamos agora, a oferta de pessoas que venham se dizer, não, eu quero ser entrevistado, gosto muito de participar, acabe sendo descartada. E isso vai nos dando confiança no trabalho. Um segundo ponto, e acho que aí é o mérito do Grupo A Hora nesse sentido, é que tu realiza mais de uma pesquisa, o que nos dá uma certa leitura do cenário.
Portanto, a gente consegue comparar o desempenho de candidatos e o desenvolvimento da campanha dentro do município. E isso traz também segurança para a análise. Perfeito. E aproveitando, Sauer, nós temos um ingrediente este ano, nesse período eleitoral, novo, que é justamente a devastação de algumas cidades. Vamos pegar Estrela, aqui, onde estamos nesta manhã, nos nossos estúdios avançados da Rádio A Hora. Estrela tem alguns bairros, como é o caso, por exemplo, do Indústrias, do Marmite, do Pinheiros, né? O Pinheiros não, o Moinhos, né? Que foram duramente atingidos e devastados. Ou seja, são milhares de pessoas que não moram mais naqueles lugares e que estão espalhados, talvez alguns ainda em abrigos, muito em casas de familiares. Este impacto, esta mudança geográfica, vamos dizer assim, de domicílios, isto tem algum apelo diferente? Exige um olhar e um trabalho específico ou impacta pouco no levantamento da própria pesquisa? Olha, se a população que nós vamos abordar não saiu do município, só fez essa migração interna, vamos dizer assim, ela saiu do seu bairro, que foi devastado, mas se deslocou dentro do município, ou seja, um eleitor que está presente e ele provavelmente estará disposto a participar da eleição. Como que a gente pretende encontrar esse eleitor? Ao circularmos pela cidade, e infelizmente não pudermos, né, encontrar eleitores nos bairros que foram, como tu bem disseste, devastados, e a cidade de Estrela tem essa característica, a gente deve encontrar esses eleitores em outros locais, ou em outros bairros, ou circulando pela própria cidade. O nosso objetivo vai ser, de certa forma, mapear um pouco o quanto este eleitor foi atingido ou não pelas cheias, até para a gente ter uma proporção do quanto estamos conseguindo falar com eleitores que estavam morando em bairros que não existem mais, né? E, de certa forma, manter essa proporcionalidade de entrevistas em relação aos bairros que originalmente existiam na cidade. Então, de maneira alguma, a gente vai deixar de falar com esse eleitor, né? Porém, devemos encontrá-lo em outros locais. Perfeito. Inclusive, José, nós temos eleitores que ainda estão em abrigos, né? E eu lhe pergunto, a pesquisa também vai entrar nestes ambientes onde estão os desabrigados? Bom dia, Rodrigo. Não tinha te cumprimentado ainda, tudo bem? Como que é a nossa técnica de entrevista, né? Diferente de alguns outros institutos, isso, enfim, é técnica, né? Uma escolha que o Instituto faz e a gente tem uma prática de muitos anos. Ela é mais trabalhosa. Não é um achismo e nem uma coisa aleatória, é técnica científica, né? Exatamente. Então, assim, a gente não opta por ingressar na residência do eleitor para realizar a entrevista, ou em locais, né? Eventualmente, tu pode até no comércio, né, quando é permitido, fazer alguma entrevista com alguma pessoa que esteja realizando alguma compra. Mas, normalmente, nós fizemos o quê? A gente circula pelos bairros e encontra eleitores que também estão circulando. Esse é um ponto importante, né? Por isso que quando chove, né, ou quando a gente tem uma situação adversa, o nosso trabalho acaba sendo adiado muitas vezes. Por quê? Porque se os eleitores não estão circulando, não estão nas ruas, ou estão em frente às suas casas, ou enfim, usando a sua cidade, eu preciso aguardar que isso aconteça. Então, quando há uma intempérie, né, a gente acaba não conseguindo realizar entrevistas, isso nos prejudica um pouco, o que é compensado sempre num horário alternativo ou em outro dia. Mas o que importa? Ao procurar um perfil de entrevistado, portanto, eu preciso falar com, o meu pesquisador precisa falar com um número determinado de homens, com perfil de idade, de renda, de escolaridade, eu vou procurando essas pessoas. E uma das primeiras questões que é feita é justamente nesse sentido. O senhor é eleitor do município? Sim, eu sou eleitor aqui do município. Qual é a sua idade? Eu estou com 35 anos. Bom, eu já entendi que ele é eleitor do município, que ele está numa faixa de idade, que é uma das quais eu preciso entrevistar, e eu o convido a participar da pesquisa. Se ele aceita, ao final eu vou entender qual é a renda familiar desse entrevistado, né? E, enfim, os demais perfis, quando a gente tem necessidade, a sua escolaridade.
E com isso a gente vai compondo um banco de dados capaz de permitir que um número de 300 ou 400 entrevistas nos dê a leitura correta sobre o cenário eleitoral do município. Oi, perfeito. Uma outra pergunta, a gente sabe que neste período também ocorrem diversas pesquisas que são feitas pelos partidos e com WhatsApp, redes sociais, isso acaba se compartilhando aí de forma bastante contundente. Como a gente pode informar melhor o nosso eleitor para que ele saiba quais são aquelas pesquisas sérias, de fato, né? Me parece que elas precisam estar registradas, né, no TSE. Quais são os mecanismos aí para que o eleitor possa buscar pesquisas sérias e confiáveis? Então, essas não são pesquisas, né? São enquetes. Esse acho que é um diferencial aí importante. A enquete, ela é uma participação espontânea em algum tipo de consulta. Não há controle nenhum na enquete. Portanto, pode ingressar somente homens na enquete. Pois é. E eu ter uma opinião que representa ou deveria representar uma parcela do grupo masculino. Para que seja uma pesquisa, e aí, então, a legislação, né, eleitoral no Brasil exige, desde o dia 1º de janeiro do ano da eleição, que pesquisas que venham a ser divulgadas sejam registradas no Tribunal Superior Eleitoral. Certo. Então, o nosso ouvinte, se for ao site do tribunal, e for na busca do site, lá onde há consulta, ele pode colocar lá pesquisas registradas. Vai aparecer uma tela onde ele vai poder selecionar o ano da eleição, o estado, o município, e ali aparece a lista de pesquisas que estão registradas do município. Nesse registro vai constar o questionário que vai ser aplicado no município, vai estar lá presente, vai estar todo o plano amostral, que é isso que eu expliquei anteriormente, falando de que quantos homens serão ouvidos, quantas mulheres, quais escolaridades e rendas que pretendemos obter. Este é a forma de eu entender se aquilo que está sendo divulgado efetivamente é uma pesquisa que teve algum cuidado técnico. Se não estiver registrado no site do tribunal, a pesquisa, teoricamente, né, mas não é o que acontece, infelizmente, nas eleições, não deve ser divulgada. Né? Não deve ser compartilhada em redes sociais, não deve ser enviada por WhatsApp. Viu, Sauer? E aqui fazer um registro só importante a título de orientação e de esclarecimento à nossa comunidade regional. O Grupo A Hora primeiro que o Grupo A Hora não faz pesquisa eleitoral, por isso nós contratamos quem entende do assunto, Instituto Método. Segundo, o Grupo A Hora, em todas as suas plataformas, não divulga nenhuma outra pesquisa, nem nos espaços a pedido de nenhum outro levantamento ou pesquisa que possa ser encomendado por partido político, por candidato A, B ou C, justamente para não usarmos este mecanismo para ludibriar, para enganar a sociedade, o eleitor. Porque a gente sabe que existem pesquisas que são encomendadas e que são manipuladas, orientadas para que alcancem determinado resultado. Isso existe. Né? Isso chama-se manobra que é feita, né, de partidos e candidatos que querem ludibriar e enganar o eleitor a partir desses levantamentos. Mas o Grupo A Hora, nem nos seus canais digitais, nem no jornal, nem no rádio, nem no portal, vai permitir qualquer divulgação de nenhum levantamento ou pesquisa nesse sentido, ainda que sejam registradas. Não faremos, porque entendemos que precisamos lidar com muita seriedade, com muita transparência e responsabilidade quando o assunto é pesquisa, sabe? Só fazer esse registro. Não, e tu coloca muito bem, acho que esse termo que tu usa, responsabilidade, acho que a gente precisa compreender, o nosso ouvinte, que ao fim e ao cabo é o nosso eleitor, que está nos acompanhando hoje, e inclusive os candidatos, né, e os políticos da região, precisam compreender que o que o Grupo A Hora se propõe, assim, contratando um instituto, enfim, tem um relacionamento já com a região de longa data, é trazer informações para que justamente ele possa entender em que momento da disputa ele está. Ótimo. Não é? E utilize essas informações com sabedoria. Né? Não, como eu digo sempre, não adianta querer matar o mensageiro. Né? Então a gente traz a informação daquele momento da disputa. Me parece que seria inteligente por parte dos candidatos e partidos que utilizassem o que é divulgado pelo grupo para, enfim,
fazer o seu debate interno, compreender por que está atrás ou por que está na frente, inclusive, né? E com isso mudar a sua estratégia de campanha, até se for o caso. Para a gente finalizar, uma provocação, né? As pesquisas eleitorais podem influenciar o voto útil? Olha, esse é um tema de estudo nosso há muito tempo, inclusive já fiz pesquisas sobre este tema, né? Por óbvio que há alguma influência, mas vamos lá, e em cidades com as características das cidades do Vale do Taquari, eu diria que principalmente do interior do Brasil, onde há um número menor de eleitores, né? Usar como comparativo Porto Alegre, que é a capital, na última eleição municipal, 400 mil eleitores não participaram da disputa, ou seja, um terço dos eleitores não compareceu às urnas. Isso não acontece no interior. No interior, principalmente assim, em cidades pujantes, como a região do Vale do Taquari tem, onde a economia é pujante, onde todas as pessoas, em maioria, têm emprego, têm trabalho, a escolha do prefeito é muito importante. E isto garante uma grande participação. Então, assim, o número de eleitores que não comparece é muito pequeno. Então, vamos lá, para responder a pergunta que tu me colocou. Se ela é capaz de influenciar, olha, ela pode influenciar, sim, principalmente o eleitor que está desinteressado da eleição, que não está acompanhando, que não está vendo. Isto tende a ser uma minoria. Portanto, se houver uma divulgação em véspera de eleição, e aí eu diria isso, né, se ela influenciasse a ponto de mudar, talvez a gente não acertasse tanto as eleições. Isso é importante. Quando ela é divulgada, e é divulgada sempre com alguns dias antes da eleição, né, uma véspera de eleição, ela não tem a potência capaz de alcançar um número muito grande de eleitores, no sentido de dizer, não, eu vou fazer um voto útil, já que o candidato ou a candidata tal está na frente, eu vou votar nela, porque afinal de contas já está visto o que ela vai ganhar. Né? Esse sentido de voto útil que no interior a gente não observa. Ele acontece, eu diria que numa população muito, muito restrita, que é aquela, assim, estou alheio ao processo, não estou nem aí para a eleição, mas eu vou ir votar e na véspera eu vou fazer uma escolha e talvez a pesquisa me influencie. É muito parecido com a escolha do voto para o vereador, que acontece muitas vezes na ida de casa até a urna, né? A gente tem que ter sempre isso em mente, que é quase um voto útil ou um voto que eu não dou o nível de importância que existe na escolha do prefeito. O prefeito dessas cidades, como eu sempre digo, o eleitor sabe que esse cidadão vai cuidar do quintal da sua casa. E diante das cheias, de tudo que vivemos, eu diria que isto hoje é um dos temas principais, e deve ser um dos principais temas da campanha, que será levado em consideração. Afinal, a minha escolha coloca na cadeira de prefeito alguém que tenha capacidade de olhar para o futuro e talvez nos trazer algum tipo de recurso ou estratégia que diante de uma cheia ou de uma tragédia como a que vivemos, pelo menos o município esteja mais resguardado. Acho que a gente vai viver uma eleição, em parte, que eu acho que será com muita participação. Se não a participação na campanha propriamente dita, com muita atenção do eleitor na escolha que ele pretende fazer. Sauer, um abraço para ti, obrigado pela participação. Nós vamos conversar muito a partir de agora, a partir dos momentos que as pesquisas serão feitas. Claro que não faremos divulgação prévia da publicação das pesquisas para deixar o mais anônimo e sério possível, né, para não interferir